Fala galera, tudo beleza? Meu nome é André, eu sou fã de luta livre há mais de 30 anos. E no vídeo de hoje a gente vai fazer um resumo completo do que aconteceu no NXT Deadline de ontem. Esse PLE que fechou o ano da NXT e que foi muito interessante porque teve novas escolhas para lutadores enfrentarem os campeões masculino e feminino da NXT. Nós tivemos um retorno bem interessante, um lutador que estava sumido há alguns meses. E o principal, saiu o lutador que vai enfrentar Cody Rhodes, o campeão indiscutível da WWE, no próximo Saturday Night Main Event, nesse próximo sábado, no show de aposentadoria do Cena. Então, vem com a gente, porque tem muita coisa legal. Foi um show bem legal. Se você não assistiu, assista, porque foi bem interessante. Mas antes, não deixa de fazer tudo aquilo que a gente pede para ajudar no nosso canal. Senta o dedo no like, porque quando você dá o seu like para o nosso vídeo, isso indica para o YouTube que você gostou do vídeo e faz com que ele distribua para mais pessoas, beleza? Então vem com a gente para o resumo do NXT Deadline. Antes que a gente comece a review, eu quero dizer que o meu filho mais novo está muito bem, graças a Deus. A gente estava acompanhando a live dos Xingos ontem, estava com uma boa quantidade de pessoas, quase 200 pessoas na live, mas infelizmente meu filho passou mal, eu tive que levar ele para o hospital, ele vomitou, estava vomitando o dia inteiro, mas ele está bem, foi medicado e a gente teve uma noite boa, então tá tudo bem, muito obrigado aí pelos desejos e o carinho que vocês tiveram com ele, beleza? Então vamos embora para o NXT Deadline. E aqui, cara, a gente já começa falando da primeira luta da noite, né, que foi a luta entre o Oba Femi e o Ricky Saints pelo campeonato da NXT. E aí a história era que o vencedor desta luta irá enfrentar o campeão mundial, o campeão indiscutível da WWE, o Cody Rhodes, no próximo Saturday Night Main Event. Tá? O show que já tem 3 lutas marcadas, essa foi definida. Então, cara, assim, foi uma luta bastante interessante, tá? Nós estamos vendo aí a entrada dos dois lutadores. Foi uma luta que no comecinho ela foi um pouco mais metódica, mas que teve os dois lutadores utilizando aí os seus golpes e tudo mais. O Oba Femi tentando brutalizar o Ricky Saints na base da força, o Ricky Saints tentando reverter na base da coragem, né? Ele tentou aplicar aí essa guilhotina no Oba, o Oba levantou ele na força do ódio, jogou ele nas cordas, depois teve esse salto aí do Rick Saints para cima do Oba, que ele acabou enganchando ali na corda, quase caiu de cara. Aí o Oba Femi levantou o Rick, mas o Rick conseguiu escapar, né? E aí, cara, já pulamos aqui pro final, né? Mas que fase, hein, WWE? Pelo amor de Deus. Bom, o final da luta foi o seguinte, como vocês podem ver, o Oba Femi ganhou, né? O final da luta foi assim, o Rick Saints ele tentou um tornado DDT, ele acertou um tornado DDT no Oba Femi nas escadas do lado de fora do ringue, trouxe o Oba Femi pra dentro do ringue, tentou um outro tornado DDT, foi pro pinfall e só conseguiu 2. O Oba Femi chutou. A luta continuou, seguiu, o Rick Saints foi jogado nas cordas, voltou pra cima do Oba Femi, o Oba Femi levantou ele, mandou o Fall from Grace e aí fez o pinfall pra 2, tá? Isso foi logo depois do Rick Saints tentar um Rochambeau pra cima do Oba Femi. O Oba Femi escapou, o Oba Femi levantou ele e mandou o Fall from Grace pra 2. O Rick Saints foi para um corner, o Oba Femi foi para outro corner, o Rick Saints foi para cima do Oba Femi, o Oba Femi levantou ele e mandou um Fall from Grace, que é um Power Bomb, só que no estilo sit-up, né? Ele sentou e ainda por cima levantou o Rick Saints na hora de dar o Power Bomb, como se fosse o Last Ride, né? Do Last Ride do Undertaker, né? Então ele levantou e depois mandou um Power Bomb sinistro, cabuloso para 3. Vitória do Oba Femi para alegria dos Xingos, né? Que é hater eterno do Rick Saints, né? Alegria do pessoal do Wrestling para Todos também, pessoal lá mega fã do Oba Femi, e eu também fiquei feliz. Eu já voltei esse final de luta mais 10 vezes, que foi muito bem executado. Foram 17 minutos e 20 segundos de luta, eu dou 4 estrelas para a luta, foi uma luta muito boa e fez muito bem essa mudança de título. A gente fica se perguntando o que vai acontecer agora, porque o Oba Femi vai enfrentar o Cody Rhodes no Saturday Night Main Event. E aí depois a gente vai ter a luta do Oba Femi contra o vencedor do Iron Survivor no New Year's Evil, que vai ser o show que vai acontecer no dia 6 de janeiro. Então vamos ver se a WWE vai manter o Oba Femi um tempo
na NXT, se eles vão subir com ele, mesmo ele sendo campeão da NXT. Existem precedentes no passado da WWE, por exemplo, nós tivemos a subida da Stephanie Vacan. Stephanie Vacan subiu pro main roster ainda como campeã da NXT, logo depois da WrestleMania. Ela perdeu o título semanas depois. Tá? Então a WWE pode fazer isso, subir com o Bafemi ainda como campeão e depois fazer ele dropar esse título lá na NXT. Mas enfim, uma boa vitória, e o Rick Sainz ele não sai totalmente mal assim dessa luta, porque ele também mandou aí os seus ataques. E aí o Obafemi comemorando, e aí também foi legal essa parte que ele apertou a mão aí do Rick Sainz na saída, né? O Rick Sainz depois ficou um pouquinho bolado, mas enfim, seguiu a vida. A segunda luta foi a luta Iron Survivor, né? Foi a luta que é aquela luta meio esquisitona, né? Uma mistura de Iron Man com King of the Mountain da TNA, um negócio meio esquisito. Mas a regra basicamente é a seguinte: você tem dois lutadores que começam a luta, a cada 5 minutos entra mais um. Cada lutador, quando consegue uma decisão, ganha um ponto, e o lutador que toma a decisão entra numa jaula e fica lá por 1 minuto e meio. Ele só pode sair depois desse 1 minuto e meio. A luta dura 25 minutos no total, então são 15 minutos com entrada de lutadores e depois 10 minutos que termina a luta com todos os 5 lutadores, a não ser que algum lutador vá parar lá no penalty box, que é a jaulinha lá, que ele fica caso ele tome um pinfall ou submissão, seja lá o que for. No final da luta, depois de 25 minutos, quem tiver mais pontos vence a luta. Nunca teve empate, tá? Pelo menos não que eu saiba, mas o fato é que sempre geralmente tem um vencedor com um resultado bem em cima da hora. E aí, cara, o que aconteceu aqui foi que nós tivemos um lutaço, tá? 2 lutaços, tá? Tanto entre as mulheres quanto entre os homens, as 2 lutas de Iron Survivor foram muito boas. A luta feminina começou com a Kelani Jordan e a Kendall Gray, tá? A Kendall Gray, que é a campeã da Evolve, que é aquele primeiro piso de entrada na WWE hoje em dia, tá? E foi o início da luta foi muito bom, as 2 lutadoras mandaram muito bem. No finalzinho do tempo, a Kelani Jordan, se não me engano, tomou um pinfall da Kendall Gray e foi parar na jaulinha, né? E aí, logo depois, a Kelani Jordan foi parar na jaulinha. E aí, a terceira que entrou foi a Lola Vice, né? Então, a Lola Vice entrou no começo para lutar sozinha com a Kendall Gray, mas depois a Kelani Jordan saiu, né? Então, a luta continua. A Kendall Gray, ela saiu com um ponto na frente de todo mundo, mas depois a Kelani Jordan ela voltou e conseguiu empatar, fazer um ponto antes da entrada justamente da Jordynne Grace, se não me engano. A Jordynne Grace foi a terceira lutadora. Na verdade, a Jordynne Grace aqui na minha mão tá dizendo que ela foi a terceira a entrar e a Lola Vice foi a quarta. Mas essas são as fotos da WWE que ficam me sacaneando, né? Mas enfim, a luta ela seguiu em frente, várias lutadoras fizeram pontuação. Aí a Soruka entrou, e quando a Soruka entrou, ela conseguiu aplicar um Soul Snatcher em 2 lutadoras e fez o pinfall nas 2. E ela ganhou 2 pontos. E aí ela ficou na frente. Só que as pontuações elas foram se igualando, né? E aí teve essa parte legal também. A Jordynne Grace mandou um You Can See Me pra cima da Kendall Gray, foi muito legal. Só que ela não conseguiu acertar porque a Kelani Jordan interrompeu. A Kelani fingiu que ia fazer o Five Knuckle Shuffle, mas aí não fez, apenas deu um chute na Kendall Gray. Foi nessa hora aí, foi bem legal essa parte. Ela simplesmente chegou, bateu assim e falou: eu não vou fazer Five Knuckle Shuffle nenhum, vou dar um stomp nela. Tá? Aí é justamente a parte depois do Soul Snatcher duplo da Soruka, que ela consegue fazer 2 pinfalls rápidos. Depois ela dá esse Missile Dropkick duplo aí. Teve essa parte legal dessa submissão dupla. Eu, sinceramente, eu não sei quem é que ganharia o ponto caso a Kendall Gray batesse, né? Mas, enfim, a luta continua. A Kelani Jordan salvou, né? Salvou a pontuação aí. A Soruka mandando aí um açaí moonsault pro lado de fora. A Kelani Jordan também. No final da luta, a Soruka ela acabou, bem no finalzinho da luta, a Soruka acabou sofrendo um golpe no joelho dela zoado pela Kelani Jordan, que estava na jaulinha. A Kelani Jordan saiu, a Soruka não viu e ela tomou uma pancada nesse joelho aí. E isso acabou afetando a sequência da luta para a Soruka. E aí no finalzinho, tava tudo empatado, tava todo mundo com 2 pontos. Faltando assim
10 segundos, a Kelani Jordan ela foi puxada para fora do ringue pela Jordynne Grace. E aí a Lola Vice estava sozinha no ringue. A Kendall Grace saltou da terceira corda e mandou um Shades of Grey, que é um flatliner, né? Que ela puxa a adversária de cabeça no ringue. E aí ela acabou fazendo pinfall e ganhou. Ela ganhou o último ponto, o terceiro ponto, e acabou que o cronômetro zerou. E a Kendall Grey, a campeã da Evolve, acabou se tornando a Iron Survivor e vai enfrentar a nossa digníssima Jacy Jane no New Year's Evil. Então a gente vai ter no New Year's Evil a campeã da Evolve contra a campeã da NXT pelo campeonato da NXT. E aqui, cara, é muito interessante o fato de que a WWE realmente quis apostar na Kendall Grey. Ela que é uma lutadora muito boa, ela tá mostrando esse talento no ringue, ela tem uma persona interessante ali, né? E, cara, ainda é um pouco genérica, precisa trabalhar um pouquinho, mas o microfone dela parece estar sendo trabalhado, e eu acho que a WWE vai preparar a Kendall Grey pra, de repente, carregar essa divisão aí em 2026 junto com outras lutadoras, tá? Não se surpreendam da Jacy Jane subir pro main roster, eu acho que essa é uma grande possibilidade, e a Jacy Jane subindo, eles vão ter que colocar alguém para comandar essa divisão aí, não se surpreendam da Kendall Grey ser colocada nesse cenário aí. Vamos ver o que a WWE vai fazer. Aí a encarada aí da Kendall Grey com cinturão e tudo mais, e a Jacy Jane esfregando o campeonato da NXT na cara dela. Sim, foram 25 minutos de luta, e eu vou dar 4 estrelas e um quarto pra luta do Iron Survival feminino, tá? Foi um lutaço, eu me diverti muito, muita entrega de todas as lutadoras. Foi muito legal de ver. A essa altura eu tava vendo show lá no hospital com meu filho tava tomando soro, mas depois eu voltei para casa e aí agora de manhã eu tive a oportunidade de rever a luta, foi muito boa. A terceira luta foi a luta entre o Ethan Page e o Mr. Iguana pelo campeonato norte-americano da NXT. E essa foi aquela lutinha clássica de televisão para divertir a gente, né? O Mr. Iguana com todas as suas características já que a gente já sabe, que ele fica zoando durante a luta, fica parado lá fazendo assim, né? Quando ele tem um golpe, aí viram ele e tudo mais. É fanservice puro. É aquela luta assim para divertir a gente, né? O Mr. Iguana sacaneando, vários saltos, né? Assim, o Mr. Iguana é aquele lutador, cara, que ele tá ali para divertir, né? Não é um lutador que você vai ver um dia como campeão mundial da WWE nem nada. Mas, cara, esse cara tem um espaço na NXT, na minha opinião. Ah, mas por que vão estragar o Mr. Iguana? Cara, deixa o cara se divertir, entendeu? O cara tá ganhando dinheiro, tá se divertindo, tá divertindo a gente, por que não? Por que tem que ser sempre um negócio muito sério, a luta livre, sabe? Ah, porque tem que ser uma competição interna. Deixa o cara divertir a gente com um pouquinho de bobeira, entendeu? Enfim, no final da luta o Ethan Page acabou conseguindo a vitória, ele também deu uma esculachada aí na Iguana, jogou a Iguana longe, aí o Mr. Iguana ficou bolado. O Mr. Iguana lutou bem, tá? Não teve nenhum bote sensível dele, de vez em quando ele tem essa tendência, e aí o Ethan Page, no final das contas, aplicou aí o cutter pra cima do Mr. Iguana, o Eagle Cutter, e acabou vencendo a luta, tá? Então o Ethan Page vence a luta, uma luta de 8 minutos e meio, uma lutinha de televisão, 3 estrelas pra ela, nada a relatar, tá? Ethan Page, ele luta bem contra qualquer um. E o Mr. Iguana também é um lutador competente, então foi uma lutinha divertida. A quarta luta da noite foi uma luta entre Easy Dame e Tatum Paxley. Aqui já tem uma luta mais tensa, né? Lembrando que a Easy Dame e o The Cullen, né? Ali o Sean Spears e o Nico Vance traíram a Tatum Paxley, que fazia parte do grupo, né? E aí, com isso, a Tatum Paxley ficou surtadona, né? Ela que estava no modo euforia ao estar junto com o The Cullen, acabou entrando no modo depressivo total. Você vê as maquiagens dela toda borrada de lágrima. Assim, essa persona da Tatum Paxley, meu irmão, se carrega isso pro main roster, seria animal, cara, animal. Mas enfim, a luta basicamente foi o seguinte, foi uma luta psicológica, aonde a Easy Dame ficou tentando mexer com a cabeça da Tatum Paxley durante a luta inteira, aonde ela tentava fazer carinho na Tatum Paxley, abraçar a Tatum Paxley para desarmar a Tatum e aí a Easy atacar. Tá? A luta inteira foi isso. Ela foi uma luta que foi uma luta competente no ringue, mas a história que foi contada nessa luta foi muito boa, tá? Tiveram alguns momentos que o Sean Spears e o Nico Vance chegaram a chamar a atenção da Tatum Paxley. A Tatum, ela
algumas vezes ela caía, outras vezes não, tá? E aí, no final da luta, teve um lance interessante que foi quando a Izzy parecia que ela estava apanhando, né? A Teton havia. Vamos ver se vai mostrar aqui o lance que a Teton acerta a Izzy na mesa, né? Aqui tem vários golpes que foram dados no luta. Foi uma luta bem equilibrada, tá? Aqui, nesse ponto, a Teton ela pega a Izzy e acerta um golpe nela na mesa, aqui, o finalizador dela, acerta na mesa. E aí ela joga a Izzy Dame para dentro do ringue para fazer o pinfall. Quando ela faz isso, o Shawn Spears traz as bonequinhas, né? A bonequinha da Tatum e a bonequinha da Izzy, a loirinha e a moreninha. E aí, quando ele traz as bonequinhas, ele chega e arranca a cabeça de uma delas, que é a cabeça da Tatum. Ele arranca a cabeça da Tatum. A Tatum vai dar um tapa na cara do Shawn Spears. Quando ela entra no ringue, ela acaba tomando o finalizador da Izzy Dame, toma um Big Boot e depois toma o finalizador da Izzy Dame. E a Izzy Dame consegue fazer o pinfall. Então, vitória de Izzy Dame era uma luta que a gente já imaginava que isso poderia acontecer, até porque depois a Tatum poderia se vingar, ou isso pode sinalizar também uma subida da Tatum Paxi para o main roster. A gente não sabe ainda, tá? Mas foi uma luta bem legal, uma luta de 12 minutos e 30. Vou dar 3 estrelas e um quarto para essa luta, 3 estrelas e 25. Eu achei que foi bem construída, eu gostei muito da psicologia da luta e essa história ainda vai seguir. Então, eu acho que é uma boa nota para essa luta. E por fim, a gente teve o Iron Survival masculino, né? E o Iron Survival masculino começou com Leon Slater e Devon Evans, né? Então, dois lutadores aí que se conhecem e tudo mais. Depois, na sequência, entraram o Miles Bourne, o Dion Lennox e o Joe Hendry, né? E essa luta, ela teve tantos golpes quanto a luta feminina, mas ela acabou não tendo tanta emoção porque não teve tanta decisão. Ao contrário da luta feminina, que ficou empatada em 2, ou seja, tiveram 10 decisões antes do final, a luta masculina teve apenas 5. Todo mundo ficou empatado com uma decisão antes do final. Então, a estrutura do final das duas lutas foi bem semelhante, no sentido de que todo mundo ficou empatado com a mesma pontuação antes do finalzinho da luta, tá? Todos os lutadores mandaram muito bem, o Miles Bourne também mandou bem. O Dion Lennox, quando entrou com o pessoal do Dark State, mas o pessoal do Dark State foi embora, né? Teve esse lance interessante que o Dion Lennox, junto com a ajuda do Miles Bourne, acertou o Doomsday Device no Leon Slater. Esse foi curioso. Miles Bourne aí ajudando o Dion Lennox, né? Se não me engano, foi aqui que o Dion Lennox conseguiu a pontuação dele. Aí, cara, Devon Evans é absurdo, né, cara? O Devon Evans, cara, ele quicou, pulou pra tudo que era lado nessa luta. Aí a entrada do Joe Hendry. Joe Hendry não entrou sorrindo, tá? Chamou a atenção. O Joe Hendry, em nenhum momento da luta ele sorriu, nem na entrada, nem durante a luta, quando ele deu a viradinha, ele deu a viradinha mal encarado, tá? Então isso chamou a atenção. Uma nova qualidade aí na persona do Joe Hendry, no sentido de que, cara, quando chega a hora, é hora de falar sério, né? Então ele entrou falando sério. Novamente, cara, esse momento também foi legal. Foi quando o Joe Hendry segurou o Leon Slater e o Devon Evans na base da força do ódio e mandou o Four-Way Slam, né, nos dois. Assim, absurda a força do Joe Hendry, né, pro tamanho dele. Aí o Dion Lennox, aí o Joe Hendry se joga lá pra fora do ringue, acertando 3 lutadores ao mesmo tempo, né? Um senton meio engraçadão, né? Aí o Miles Bourne aplicou. Não, acho que foi o John Lennox que mandou um Spinebuster aí, né? Essa sequência aí foi muito louca, cara. O Devon Evans, ele voou no Coast to Coast, deu uma pirueta e era pra ele ter acertado o pé na cara do Joe Hendry. Ele acabou errando sem querer, pegou na perna do Joe Hendry, mas na verdade a sequência era ele acertar e aí ele ser puxado e o Leon Slater mandar um coast to coast pra cima do Joe, e ele acabou acertando. E aí nessa parte, o Leon Slater, ele foi pra aplicar o Swanton 450, ele acerta o Joe Hendry, mas ele vai pro pinfall, é puxado, se não me engano, se eu tô bem lembrado, ele é puxado pra fora do ringue. A luta continua, essa parte já é no final da luta. O que acontece aqui? O Dion Lennox, ele empurra quando o
o nosso. Que tava, acho que o Dion Lennox e o Javon Evans estavam presos dentro da jaula. Aí o Dion Lennox saiu e ele, quando. Na verdade, era o Javon Evans ia sair, o John Lennox fecha ele e junto com o juiz que abria a jaula, né? Então não tinha ninguém para abrir a jaula. Como se o juiz que tava dentro do ringue não podia sair para poder abrir a jaula, né? Mas enfim. O juiz ficou preso dentro da jaula com o Javon, não tinha ninguém para abrir a jaula. E aí, na verdade, o Javon, ele escalou, porque o teto da jaula é aberto, né? Ele escalou a jaula e pulou para cima do Dion Linux do alto da jaula. Foi bem legal essa sequência, tá? E aí, acho que já é o final, né? Do Javon comemorando. Ele, no finalzinho, teve um salseiro enorme dentro do ringue. Os lutadores foram para fora, o Dion Lennox entrou, o Javon Evans estava caído dentro do ringue, o Dion Lennox tentou fazer o pinfall rápido, isso faltando 5 segundos para terminar a luta. O Javon fez um rolamento nele, o juizão bateu 3, faltando 2 segundos, não tinha mais o que fazer, a luta terminou e o Javon conseguiu fazer a segunda pontuação, ganhando a luta. Tá? Então, vitória do Javon Evans, que depois teve que dar uma encarada no Obafemi, né? Foi uma luta, novamente, 25 minutos, é uma luta cronometrada, e eu dou 4 estrelas para essa luta. Eu achei uma luta muito boa também, excelente luta, mas o Iron Survivor das meninas eu achei melhor do que o Iron Survivor dos homens, tá? Eu achei que a construção da luta e o fato que teve mais decisões trouxe um pouco mais de emoção para a luta feminina do que para a masculina. Não que a masculina tenha ficado devendo, apenas achei que a feminina foi melhor, tá? Aí teve a encarada do Obafemi com o Javon Evans, até aí tudo beleza, tal, a música tocando, o Obafemi falando que a gente vai se ver e tudo mais. Sobem as letrinhas, a gente já tá acostumado com essas coisas, né? Subiram as letrinhas, quando a gente tava achando que o show ia terminar, o que que aconteceu? As luzes da arena se apagaram. Quando as luzes acendem, aparece esta entidade aí no ringue, que eu não consegui reconhecer na hora, mas os narradores me ajudaram quando falaram que era ninguém mais, ninguém menos do que Tony D'Angelo, né? Tony D'Angelo que voltou pra NXT depois de meses fora, né? Ele havia tido aquele salseiro todo com o Stax e o Luca Crucifino lá na D'Angelo Family. Ele voltou sem uma roupa de mafioso, voltou barbado, com cara de lenhador, encarou o Javon Evans e aí, meu amigo, deu um belo de um golpe nele, deu um chokeslam nele e acabou acertando ele. Aí depois, no final das contas, o Javon deve ter pego o microfone, já deve ter sido depois que o show terminou, tá? Mas enfim, o Tony D'Angelo volta, encara o Obafemi, então a gente deve ter uma fieldzinha aí na frente também envolvendo o Tony D'Angelo. Bom, para mim o show foi excelente, tá? Apesar de eu ter tido uma situação meio complicada, de ter que ter ido no hospital para poder ver como é que estava meu filho, eu pude me divertir assistindo o show enquanto eu estava do lado dele com ele tomando soro na veia, tadinho. Mas ao mesmo tempo, depois quando eu cheguei em casa, eu pude ver as lutas com a narração e tudo mais e foi bem divertido. Eu tenho certeza que todos vocês se divertiram na live do Xingos. Foi uma pena que eu não pude estar, mas terão outras oportunidades. Certamente eu vou me esforçar para estar lá no canal do Xingos no NXT New Year's Evil, né? Eu e ele, a gente tem um acordo. Sempre que tem live de especial da NXT, a gente vai lá pro canal do Xingos para assistir. A minha nota pro show, 8,5. Tá? Eu achei que foi um belíssimo show, encerrou bem o ano da NXT. Nós temos agora o Obafemi para enfrentar o Cody Rhodes no Saturday Night Main Event. Isso já jogou meu hype para esse show lá para cima. Lembrando que a gente ainda vai ter John Cena e Gunther na última luta do John Cena. E também teremos Bayley e Sol Ruka lutando nesse show. Eu acredito que mais 2 lutas vão ser acrescentadas no Monday Night Raw com lutadores do main roster contra lutadores da NXT. Acredito que mais uma luta masculina e uma luta feminina. Vamos ver o que a WWE vai aprontar pra gente, beleza? Então, muito obrigado pela audiência de vocês. Hoje à noite a gente vai soltar um outro vídeo com uma tier list novinha em folha. Essa vocês não vão querer perder, porque eu vou botar nas prateleiras as lutas de especiais PLEs da WWE em 2025. Eu vou dizer se elas foram lendárias, memoráveis, mais ou menos, ou se elas foram um lixo total e completo. Fiquem ligados, porque vai ter muita surpresa nessa tier list. E não deixe de continuar assistindo e maratonando todos os nossos outros conteúdos, porque vocês sabem, né? Tempo de visualização é o que faz o YouTube divulgar a gente. Vou deixar aqui um vídeo na tela para vocês. Conto com a sua audiência. Muito obrigado por tudo. A gente se vê do outro lado. Um grande abraço. Até a próxima.